nas nossas viagens junto com Paulo e nas experiências dele, no caminho, e de tudo aquilo que ele se deparou, e os desafios e as experiências que nos falam até os dias de hoje acerca de Deus e acerca da sua vontade. Amém? Mesmo todos nós pertencemos a outra cultura, a outra realidade, a gente sempre recebe uma grande contribuição, principalmente naquilo que nós estamos falando nesses domingos sobre a vida de Paulo e as suas experiências. Na semana passada, Paulo estava em que região, amados? Alguém lembra? Filipos. Ele estava lá e teve experiências agradáveis, não foram? Não. Só problema. Parece que o problema gosta de andar com os crentes, né? Parece que o problema se sente bem ao nosso lado. E com Paulo não foi diferente. Ele só enfrentou problemas nessa cidade, embora ao ler a carta aos Filipenses a gente se depara com a narrativa de um homem extremamente feliz e orientando aos irmãos que eles se alegrem. E muitas das vezes a gente ouve o mensageiro ou o pregador trazendo palavras de alegria e ensinamentos sobre felicidade, sobre entusiasmo em Deus, pelo fato de que Ele é um Deus que abençoa, e às vezes ninguém tem noção de como está o coração desse mensageiro e do pregador. E todos aqueles que são assim precisam se acostumar que, como foi dito na escola dominical, nós somos apenas instrumentos. E por mais que às vezes o coração do instrumento não esteja muito alegre, ele é usado por Deus para alegrar o coração do povo. E Paulo era assim. Por mais que ele tenha passado extremas e grandiosas lutas em Filipos, a carta aos Filipenses é para aqueles que resolvem ler uma carta de felicidade, de alegria e de empolgação para que o indivíduo continue no caminho. Amém? Sacode quem está do seu lado e diga: é no caminho. É no caminho. E aí, Paulo e Silas têm a experiência do terremoto. Lembra? Não, né? Então vamos lá. O terremoto de Deus, Atos 16. E o texto nos diz que houve o terremoto, quebraram-se os grilhões e eles livres. E o carcereiro, desesperado, com medo de que algum prisioneiro tivesse fugido, porque tal fuga resultaria na morte, porque o carcereiro era o responsável. Paulo diz: calma, estão todos aqui. E aí, iluminando o local, ele percebe que todos os prisioneiros estão ali. E aí Paulo dá uma palavra, vai até a casa dele, prega a palavra, se converte ele e toda a sua casa. Paulo exige um julgamento legal, segundo todo aquele que era cidadão romano, como ele era, deveria passar. E aí os homens conduzem Paulo e Silas até fora da cidade, e ele sai dali e parte para Tessalônica. Diga, Tessalônica. Que é onde surge a carta aos Tessalonicenses. E aí a gente, quando lê a carta aos Tessalonicenses, ela também é maravilhosa. Paulo ensina muito sobre a vinda também de Jesus, sobre a junção daqueles que estão vivos e dos que morreram em Cristo, vão ressuscitar e todos juntos nos encontraremos com Ele nas nuvens. Ele fala sobre a volta de Jesus e sobre outros assuntos que ele trata com essa igreja. E aí, quando a gente lê a carta aos Tessalonicenses, a gente tem a impressão de que foi um lugar maravilhoso para Paulo, verdade ou não? Sim. E aí, Paulo chega a Tessalônica e a gente percebe que Paulo não teve paz.
Paulo não teve um momento de sossego. Vamos ler, versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E aí, mais uma vez, é ressaltado o costume de Paulo. Ele sempre primeiro ia nas sinagogas. Versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, ou seja, na sinagoga. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Versículo 3. Expondo e demonstrando. Percebam os verbos usados, né? Não como alguém que chega e fala, mas é alguém que chega, fala, expõe, demonstra, dá exemplos, pega textos, aplica, explica, traz os contextos, traz as aplicabilidades envolvidas. É alguém que não apenas está ali para falar, é Jesus, não, é Jesus, o Cristo, o Messias, que desde Gênesis vem contando, vem expondo, falando das profecias, falando das intenções de Deus na história. É alguém que colocava todo o conteúdo possível para que eles percebessem de quem Paulo estava falando, ok? E convinha com que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia Paulo, é o Cristo. Versículo 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. E essa referência de Lucas a essa junção das mulheres, que a importância e a valorização das mulheres, tanto no ministério de Paulo, tanto no ministério da igreja primitiva, e da junção e da importância delas na igreja, como também era no ministério de Jesus, porque muitas mulheres se voluntariaram para servir a Jesus, para cuidar de Jesus no caminho, né, que muito pouco é ressaltado. Até porque hoje em dia dá uma discussão tola e fútil sobre o pastoreio feminino, como se a mulher não fosse capaz de cuidar de pessoas. Ora, se a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida do marido, a mulher cuida de sobrinho, a mulher cuida de neto, a mulher cuida de muita gente, por que ela não poderia cuidar de pessoas? Se essa futilidade fosse tão assim uma preocupação, a gente estaria limitando o nosso avançar e a valorização da importância feminina no curso da história da igreja primitiva e até os dias de hoje. Amém, mulheres? Amém! Agora é de mãe chegar. E aí diz o texto que as mulheres também se converteram, também se juntaram a Paulo. Mas os judeus desobedientes, diga, judeus desobedientes. Rapaz, existe até hoje esse tipo de pessoa. Movidos de inveja, diga inveja. Ou praga. Tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. Eles inflamaram a cidade inteira e, assaltando a casa de Jason, não o Jason da nossa cultura aqui presente, dos filmes, mas o Jason de lá, procuravam tirá-los para junto do povo. Eles achavam que Paulo e Silas estavam escondidos ali, não apenas Paulo e Silas, mas toda a sua comitiva, e foram atrás deles. Porém, não os achando, trouxeram Jason, coitado de Jason, e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Adjetivo ou característica maravilhosa: homens que perturbam o mundo. Olha para quem está do seu lado e veja se ele é um indivíduo que provoca perturbações nesse mundo. Olha para ele ver. Oh, coisa maravilhosa. Tem gente que é tão quietinho, que não faz nada, quietinho. Tem outros que trazem dores de cabeça para o diabo. Quando você acorda, o diabo chama: vem cá, demônio, me traz um Rivotril, me traz um remédio espiritual do mal. Eu preciso, porque esse crente acordou. Esse
Veja o que ele vai aprontar. Ele vai falar de Jesus para alguém, ele vai orar por alguém, ele vai levantar a mão. Quando ele levanta as mãos, pelo amor do demônio, ele fica, eu fico doido, diz o diabo. Aleluia. Perturbadores desse mundo. Uau! Imagina se essa fosse a nossa referência de todos os dias. Acordou. Vai alcançar o mundo. Aleluia. Vai acabar com a estrutura do mundo. Imagina os demônios pipocando com medo da tua presença. Antes era ele que colocava medo em ti. Lembra? Você não ia beber água com as luzes apagadas. Lembra desse momento? Até hoje. Tem gente que vai cantando grande é o Senhor e o digno de louvor, a cidade do nosso Deus, do Santo Monte. Aí bebe água e volta correndo para o quarto com todas as luzes acesas, porque o demônio habita na luz, amém? A lâmpada é de Deus. Abençoado foi o inventor da lâmpada, que era espiritual. Mas agora, meus irmãos, são vocês que colocam o medo nos demônios. São eles que ficam, apaga a luz porque ele está chegando. Ai, o diabo vem me consolar. E quando o diabo olha para o demônio que está pedindo consolo, está lá o diabo tremendo também. Não. Eles são os perturbadores desse mundo. E aí, sendo essa designação dada a eles, versículo 8, perdão. Eles alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Eles não tinham nada que mereciam tal castigo. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Perceba que teve que haver uma fuga para que eles não fossem mortos. Vamos sair de noite, onde a vigilância é menor. Vamos fugir de fininho, sair da cidade de Tessalônica, porque o bicho está pegando aqui. O negócio está feio. Vamos sair. Versículo 10 que nós estamos. E eles chegaram a Bereia. E aí, como de costume, eles chegaram lá e foram para a sinagoga. Versículo 11. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. E uma característica que todos nós deveríamos ter, que os cidadãos de Bereia tiveram, eles examinaram cada dia nas escrituras se estas coisas, ou seja, as coisas que Paulo estava ensinando, era de fato assim. Eles ouviam Paulo e iam nas escrituras conferir. Paulo falava alguma coisa, eles é verdade. Paulo falava, cadê? É verdade. E eles iam examinando, conferindo, vendo se o que Paulo estava ensinando de fato estava nas escrituras. Amém? Amém. Versículo 12, perdão. De sorte que creram muito deles, e também mulheres, mais uma vez a referência e a importância e o significado da presença das mulheres, e também mulheres gregas da classe nobre. Não eram qualquer mulheres como todas que estão aqui. Amém. Glória a Deus. Mulheres estão aí. E não poucos varões também. Amém. Misericórdia. Apaga aí, Rayana, essa parte. Volta aí, dá pra voltar? Vamos fazer um trabalho de edição. E os varões também. Amém. Vou botar assim. Mas logo, aí vem de novo, Jesus. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. O povo chato. No mesmo instante, os irmãos pegaram Paulo e falaram com ele que ele fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Percebe, amados, que problemas fazem parte do caminho. E toda a boa ação que a gente estabelece no nosso coração para fazer para Deus, a gente sempre vai se deparar com pessoas que não vão entender aquilo que Deus tem colocado no seu coração.
A gente percebe também que a inveja é um problema extremamente significativo do ponto de vista de operação maligna no mundo. Uma vez que a inveja se estabelece no coração do indivíduo, pensamentos, comportamentos, atitudes, sensações e sentimentos variáveis vão se estabelecer com muita facilidade nesse indivíduo, a tal ponto que ele, sendo um cristão, se torna um perseguidor dos cristãos. A gente percebe também que na vida de Paulo, tanto os problemas, mas também as soluções foram sendo agregadas a ele, não enquanto ele parava, mas enquanto ele estava no caminho. A gente percebe que é no caminho que as coisas boas e as coisas ruins vão acontecendo. Mas a gente percebe que a solução para vivenciar as coisas ruins e suportá-las e vencê-las, como também vivenciar as coisas boas e arrancar prazeres das coisas boas, sempre tem que ser no caminho. É no caminho que a gente passa por lutas, mas é no caminho que a gente vence. É no caminho que a gente adoece, mas é no caminho que a gente é curado. É no caminho que somos perseguidos, mas é no caminho que Deus dá vitória. É no caminho que as pessoas não te entendem, mas é no caminho que elas também vão te entender. É no caminho que a gente enfrenta o deserto, mas também no caminho que a gente sai do deserto. De todos os problemas e dificuldades, tudo aquilo que a gente possa colocar como situações horríveis, difíceis e boas, sempre precisamos estar no caminho. Ficar parado, se estagnar, se assentar no palácio, ficar no seu quarto, fechar a porta, nunca é a melhor decisão da vida. É sempre no caminho. Sacode aí quem está do seu lado e diga: é sempre no caminho. É sempre no caminho. A vida cristã, tudo vai acontecendo no caminho. A gente que tem essa dificuldade de acreditar ou de achar que as coisas só vão olhar para a gente, eu vou chamar a atenção quando eu paro e me deprimo e fico estagnado. Não, com Deus é tudo no caminho. É produzindo, é fazendo com que os problemas não sejam importantes o suficiente ao ponto de te paralisar. Eles estão lá, eles doem, machucam, deixam você todo lanhado, mas você continua no caminho. Amém. Paulo saiu de Filipos todo lanhado, todo machucado. A gente vibrou com o terremoto, a gente vibrou com a conversão, mas nos esquecemos que Paulo estava todo machucado, ele apanhou. Mas em nenhum momento você vê ele com Lucas. Lucas, escreve aí: estou extremamente machucado, preciso de remédios. Fala para a igreja, dá uma oferta para que eu compre remédio. Você não vê Paulo se preocupando com nada disso. Ele simplesmente continuou o caminho. Ele sai de um lugar todo lanhado, chega a Tessalônica achando, talvez, que teria um pouco de facilidade. Não, ele não estava nem aí para o que ele ia encontrar. Ele tinha um objetivo e ele colocou no seu coração: eu vou combater o bom combate. Chegou a Tessalônica, foi na sinagoga, foi perseguido pelos judeus, saiu de Fininho, chegou a Bereia. Quando chegou lá em Bereia, encontrou um público favorável, pregou o evangelho, muitos se converteram, os judeus foram até lá. De Tessalônica partiram para Bereia para perseguir Paulo. Paulo olhou aquilo tudo, os irmãos falam: vamos para outro lugar. Levaram Paulo até o mar e ele foi embora. Tudo isso sem descanso, tudo isso sem parar, tudo isso sem ficar lamentando, tudo isso sem ficar sentindo e valorizando as suas dores. Olha o que fizeram comigo, olha como estão perseguindo. Não, eu estou no caminho e eu vou até o fim. Agora eu vou pregar para os irmãos. A partir do versículo 15. Paulo chega em Atenas. Diga Atenas. Atenas. Não, por favor, me ajuda. Atenas. Atenas. Em Atenas, que diga-se de passagem, era um lugar extremamente idólatra. Era um lugar que qualquer um de nós que chegasse em algum lugar 10% semelhante a Atenas, todos nós falamos: está amarrado em nome de Jesus. Todo mal está amarrado. Aqui é o demônio que fala contigo. Esse lugar aqui não é um lugar para crente. Esse lugar aqui é um lugar do cão.
Atenas era o pior lugar do ponto de vista de idolatria que qualquer cristão poderia chegar naquela época e permanecer. Só um Paulo mesmo vai ficar lá. Porque se fosse um crente cheio de limitações de compreensão e entendimento, não ficaria um segundo em Atenas. Havia um ditado popular em Atenas que dizia que era mais fácil você esbarrar nas ruas em deuses do que em homens, significando que havia uma multiplicidade, uma pluralidade de deuses. Havia mais deuses do que gente em Atenas. Pedra era o deus da pedra, Deus do som, Deus da luz, Deus da água, Deus da terra, Deus da formiga, Deus do boi, Deus do leão, Deus do tigre, Deus do céu, Deus da nuvem, Deus do sol, Deus da lua, Deus da chuva, Deus do frio, Deus do calor, Deus do tênis, Deus da sandália, Deus da blusa, e vai, tudo era Deus. Cada um com seus devotos. A idolatria era tanta que as oferendas eram das melhores possíveis. Os deuses gregos, os atenienses, eram absolutamente devotos ao seu Deus. Paulo chega a essa cidade, e por incrível que pareça, é a cidade que no início foi a que ele teve mais paz. Não tinha judeu para persegui-lo, não tinha crente para perturbar ele. Foi a cidade que ele teve mais paz. E aí, fala, Paulo, fica aqui. E aí Paulo fala, tudo bem, vocês vão voltar lá para Bereia e chamem e apressem a vinda de Silas e de Timóteo, que nós precisamos fazer alguma coisa, sair daqui, nós precisamos continuar no caminho. E diz o autor de Atos, Lucas, evangelista Lucas, que Paulo ficou ali na cidade. Talvez ali ele deve ter pensado, bom, aqui os judeus não vão vir mesmo. Os judeus não pisam em Samaria, vão pisar em Atenas. Aqui nenhum judeu vai vir, então perturbação religiosa eu não vou ter. Então acho que eu vou aproveitar e de repente eu vou cuidar dessas feridas que estão abertas, e vou me restabelecer para continuar o caminho. E aí diz que Paulo começou a caminhar pela cidade. Foi nas praças, foi no mercado, e diz que o espírito de Paulo se perturbou. A expressão essa provoca uma perturbação agoniante, uma perturbação grosseira e poderosa e grandiosa do seu espírito, com tamanha idolatria dos atenienses. De modo que Lucas vai dizer que Paulo não se aguentou e começou a pregar. Não estava no cronograma de Paulo, porque a intenção da segunda viagem era visitar as igrejas que eles tinham passado. Algumas coisas mudaram com a confusão de Paulo com Barnabé, mas quando ele chega a Atenas, ele fica incomodado com a idolatria local. E aí ele começa a pregar sobre Jesus e a ressurreição. Você encontra isso, essa descrição, melhor dizendo, da pregação de Paulo, no versículo 18, que ele anda nas praças, ele vai andando nas ruas, e vai andando nos mercados, na parte do comércio, e aí ele começa a pregar sobre Jesus e a ressurreição. Só que agora, o público não eram judeus religiosos. O público era um público de filósofos, pessoas cultas, com pensamentos relevantes para a sociedade, e ao mesmo tempo extremamente idólatras. No versículo 18, estão com a Bíblia aberta aí ou está ali? Amém. Amém. Perguntei duas coisas, eles disseram amém, então foram as duas, né? Sim. Então tá bom. Então, igual adolescente, quando pergunta, e aí, tudo bem? Ainda. Como é que você está? Ainda. Ainda o quê? Ainda.
Aí eu descobri um jovem lá perto do trabalho que ainda é uma resposta positiva para tudo. É isso mesmo? Giovana. Giovana está falando que sim. Então, quando vocês perguntarem alguma coisa, ei pastor, vai ter culto? Ainda. Vai ter cantina? Ainda. E aí, amados, versículo 18 diz que alguns dos filósofos epicureus, era um grupo de filósofos, e o outro grupo de filósofos estoicos, contendiam com ele. Eles começaram a ouvir um estrangeiro falar alguma coisa relevante em relação ao Evangelho, e aquilo chamou a atenção dele, porque os atenienses, segundo o próprio Lucas e segundo a história, era um povo que gostava de alguém, ou se interessava em ouvir alguém que tinha alguma coisa para dizer. E aí eu te pergunto, você é um crente que tem alguma coisa para dizer? Sim. Pensa antes de responder, crente. Sim. Você tem conteúdo para dizer? Pastor, eu não estudei teologia, eu não estou falando de teologia, eu estou falando de Deus. Você tem conteúdo de Deus aqui dentro para falar? Amém. Sim ou não? Amém. Amém? Amém. Você responde, ainda. E quando esses dois grupos de filósofos, da filosofia grega, cultural, perceberam que Paulo era alguém que dizia alguma coisa relevante, nós temos que levar esse homem para o lugar mais importante aqui de Atenas. Nós vamos levá-lo para o Areópago. O Areópago era o local de significado extremamente elevado. Só discursava lá quem tinha algum pensamento relevante. E quem está lá? Paulo. E o que eu admiro de Paulo é que Paulo não tinha medo de nada. Diga, Paulo não tinha medo de nada. E a mesma coisa que tem que habitar em mim e em ti. Não temos que ter medo de nada. Aonde Deus nos levar, vá. E aonde Deus mandar, fala, você fala. Independente se é para pessoas de uma cultura um pouco inferior, independente se é uma região onde o ensino é um pouco devagar, um pouco lento, aos lugares onde o nível de cultura é mais elevado, onde você fala para pessoas que não têm o segundo grau completo, do mesmo modo que você vai falar para pessoas de nível superior, de universidades, estudados, pessoas com uma cultura elevada, aonde Deus te levar, vá. E Paulo era assim. Paulo não tinha medo de judeus religiosos, Paulo não tinha limitações de falar para pessoas que não tinham a basicalidade do ensino das escrituras, que eram os não judeus, ou aqueles que nós vemos na Bíblia como os gentios, ao mesmo tempo que Paulo está agora diante de filósofos, homens com um nível superior de pensamento relevante. Ele chega, fala, traz um impacto, pega o Paulo e coloca ele num lugar, numa plataforma que só alguém com algum pensamento relevante pode estar. E aí Paulo agora tem um público que ouvira também sobre grandes pensadores, como o próprio Péricles, como Epimênides, como gregos filosóficos, homens de pensamento relevante, que tiveram a oportunidade de discursar. Agora, todos eles que ouviram esses homens e muitos outros de significado na história, agora estão diante de um judeu convertido, lavado e remido pelo sangue do Senhor, que não é um religioso, que não é alguém que tem mesquinho, que tem negocinho com, eu não falo com isso, não, é alguém que abraça, que acolhe, ao mesmo tempo é alguém que fala em línguas, que é cheio do Espírito, que expulsa demônios, como também é alguém que entende sobre filosofia, fala grego, alguém que lê, alguém que estuda. Esse homem agora está diante de um público que ele precisa falar alguma coisa. E o que Paulo fala? Como Paulo se comporta agora diante desse público? Quer ler comigo? Versículo 22. Vamos ler? Ainda. Estando Paulo no meio do Areópago,
disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E aí, já toma aquele susto. Essa mais supersticioso? Quem é esse cara aí? Quem pensa que é? Porque um dos grupos lá no versículo 18 tinha uma afirmação sobre Paulo o seguinte: ele é um paroleiro, é um falador. E o outro dizia: ó, me parece que ele é um pregador de deuses estranhos. Como a gente não tem uma definição, eu acredito que ele seja um pregador de deuses estranhos, porque eu escutei ele falar a respeito de um tal de Jesus e sobre ressurreição. E ressurreição com esses filósofos era uma coisa inaceitável. Ressurreição, isso não existe. E aí, como a gente não tem essa definição, mas ele não é um cara que fala besteira, é um cara que tem um pensamento profundo, vamos ouvir. E aí Paulo começa chamando aquele grupo de supersticiosos. E aí, aquilo já impacta. Que negócio é esse? Aí Paulo vem e diz, versículo 23: porque passando eu e vendo os vossos santuários, isso eu acho tremendo de Paulo. Ele, andando pela cidade de Atenas, ele fez questão de ir e passar próximo dos santuários dos deuses daquela cidade. E não foi marchando, falando em línguas, profetizando. Está amarrado em nome de não, Paulo foi andando, olhando, viu nome por nome dos deuses, foi vendo, ligado em Deus. Porque a intenção de Paulo não era condenar, a intenção de Paulo é conseguir chamar a atenção do público que estava lá. E quando ele se depara com um altar estranho, ele diz aqui: até que achei um altar que estava escrito. Paulo, é aqui que eu vou entrar. O Deus desconhecido. Aí Paulo lembrou da história. Esse altar tinha uma história. E tal acontecimento tinha, desculpa a redundância, tal acontecimento tinha acontecido alguns séculos atrás. Diz a história que houve uma grande praga naquela cidade. Uma praga tão enorme que foi matando e destruindo bichos, destruindo pessoas. E aí foram chamados os principais sacerdotes de todos os deuses que se conheciam e que eram representados. E todos eles foram fazendo oferendas aos seus deuses para tentar, de alguma maneira, aplacar a ira desse Deus que tinha permitido ou até mesmo provocado essa praga. E diz a história que nada foi resolvido. Fizeram as oferendas, fizeram tudo e não aconteceu nada. Estou resumindo a história. Até que surgiu alguém que disse: olha só, nós já fizemos as oferendas para todos os deuses que nós conhecemos. Quem sabe é um Deus que a gente ainda não conhece. Quem sabe é um Deus que a gente não conhece e que de repente provocamos a sua ira e nós precisamos levantar, fazer uma oferenda a Ele para tentar, de uma certa forma, através dessa oferenda, pedir perdão a Ele e aplacar a sua ira. A ideia pareceu maravilhosa. E aí eles fizeram. Não vou entrar em detalhes de como foi feita a experiência para a gente não perder tempo. Eu sei que depois de ter feito tal oferenda, diz a história que a praga cessou. E aí eles levantaram o altar. E como a gente não conhece esse Deus, nós vamos colocar a um Deus desconhecido. Paulo, que conhecia essa história e sabia da relevância e do significado que esse momento teve na história daquela cidade, daquela região, Paulo disse: eu vi esse altar, e é sobre esse Deus que eu venho vos anunciar. O Deus que vocês adoram e honram sem conhecer, é esse que eu quero falar. Aí, meus amigos, toda a atenção do povo crítico, do povo filosófico, do povo de novidades e que vive de curiosidades, de descobertas, parou para falar: uau, ele tem alguma coisa para nos dizer. Uau, nós falamos
nós provocamos ele. Ele caminhou no panteão grego, basicamente. Ele viu todos os altares, ele viu todas as nossas oferendas, e mesmo assim, ele veio, está aqui, e ele falou algo que a gente quer saber. Que Deus é esse? Versículo 24, estão comigo? Amém. Paulo disse: esse Deus desconhecido é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos. Ele é maior do que o templo. Ele é maior. Ele é tão grande que ninguém pode produzir alguma estrutura que ele habita, que ele habite. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é Criador. E nada feito por mãos humanas pode preencher ou comportar Deus. Nem tampouco ele é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, de oferendas, de holocaustos. Não, pois é ele mesmo, é quem dá aos homens e não recebe. É ele que dá a vida, ele dá a respiração, ele dá todas as coisas. 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a ele, ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar ainda, escute isso, que não está longe de cada um de vós. Esse versículo 28 aqui é fenomenal. Escuta isso, crente. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, eu, os judeus e vocês, gentios, idólatras, todo mundo só vive nele. Todo mundo, quem aceitou ou não aceitou a Jesus, só vive nele. A vida só é possível nele. Paulo é demais. E aí, para o nosso espanto, esse é um dos versículos mais maravilhosos da Bíblia, não é? E nele nos movemos. Uma filosofia sensacional. Nele existimos. Nele nos movemos e nele vivemos. Você disse aleluia, não disse? Mas quem disse isso foi um filósofo grego. Ou seja, você acabou de dar aleluia para uma poesia, para uma filosofia grega, de um ateniense, de alguém idólatra. Está amarrado, pastor, em nome de Jesus. Mas é. Quem disse essa frase aqui foi Epimênides, que diz a história que foi ele que deu a ideia de levantar o altar ao Deus desconhecido. E essa citação, Paulo só a citou, porque Paulo lia outros textos que não eram apenas as Sagradas Escrituras. Porque para Paulo, até o conhecimento cultural era uma ferramenta para levar o amor de Deus. Enquanto a gente está repreendendo maioneses e Homem-Aranhas, Paulo usava tudo que era possível para pregar o Evangelho. Se fosse nos dias de hoje, ele usaria Homem-Aranhas, Rockies Balboas e Sylvester Stallones e Rambo, como às vezes eu cito aqui, e tiraria filosofia de livros e filmes não gospels. Não gospel, traria a mensagem do Evangelho. Quando Paulo cita Epimênides, a atenção dos filósofos param para ele. Como é que esse homem sabe dessa história? Porque diz a história que esse grande pensador disse essas palavras para Zeus, de que ele era devoto. Mas Paulo pegou tal frase e disse: Epimênides estava certo, porém o destino era errado. Não é em Zeus, mas é em Jesus, em Deus. Não nos movemos, existimos e vivemos em Zeus, mas é em Deus que nos movemos, existimos e vivemos.
caras ficaram loucos, Paulo. Sabe, quando você está pregando para alguém que não é convertido e ele fica louco com você? Caraca. Às vezes o cara te chama até de pastor, de discipulador, sem se converter ainda. Já teve essa experiência? Eu já tive algumas. Isso aí é meu pastor. O cara não é crente ainda, mas eu sou o pastor dele. Amém. Que fica aquela coisa assim, caraca, que legal. O cara conversa de tudo. O cara não me amarrou em um momento, o cara não me repreendeu, o cara não falou que eu estou com demônios. O cara me ouviu. Nele nós nos movemos, nele existimos e nele vivemos. Quando os filósofos ouviram isso de Paulo, eles ficaram doidos. E aí Paulo continuou: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar, versículo 29, que a divindade seja semelhante a ouro. Deus não pode ser construído. Por mais que seja ouro ou prata ou a pedra esculpida, não dá para fazer Deus. E nem se comparar à imaginação do homem quando vai construir alguma divindade. Deus é incomparável. Aleluia. Cadê os crentes que chegaram ainda hoje? Não, né? Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos, diga todos, os homens, em todo lugar, todos os homens e em todo lugar, Deus anuncia e espera o tempo do arrependimento. Amém. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, ou seja, Jesus, e disso deu certeza a todos, anunciou a todos, quando Jesus ressuscitou dos mortos. Quando ele chega na ressurreição, os filósofos, acerca disso, vamos te ouvir uma outra hora. Aí não dá. Você estava indo muito bem, Paulo. Mas quando chega na ressurreição, a gente não acredita nisso mesmo. Isso é antifilosófico. Isso não tem cabimento, não cabe na mentalidade do nosso raciocínio, do nosso intelecto. Não tem como conceber a ideia da ressurreição. E aí diz que alguns começaram a escarnecer de Paulo, começaram a zombar dele, que idiota, e ressurreição, e é um maluco, é um lunático, surtou. E outros diziam, quer saber? Acerca disso a gente ouve depois. E aí Paulo, sabe o que Paulo faz? Pergunta: o que, pastor? Ele se levanta e vai embora. Se fosse qualquer um de nós, não! Você, diabo, eu te repreendo no nome de Jesus. Eu vou falar. Não quebra não. Eu vou falar. O diabo não vai calar a minha voz. É a minha hora de pregar. Eu vou pregar. Todos têm que me ouvir. Não, Paulo, amém. Não querem mais ouvir? Estão rindo de mim? Não querem mais ouvir? Tudo bem. Paulo se levantou, pegou os bolsozinhos que ele tinha, ajeitou a sua roupinha, deu uma ajeitada na careca, né? E foi embora. Saiu. Foi embora do Areópago. Como um crente que fez o seu papel e agora tinha que confiar na semente que tinha lançado. Toda semente produz. Fala assim: não importa o tempo, ela produz. Diz a palavra que todavia, chegando alguns varões a ele, creram. Diga glória a Deus. Entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, o responsável pelo Areópago, se converteu. O responsável daquele lugar, da administração, gestão daquele lugar, de talvez selecionar quem tinha oportunidade de falar, de talvez organizar as instruções e falas ou as oratórias daquele lugar. Ele era o responsável, ele ouviu a palavra de Paulo e se converteu. E aí, e também não apenas ele, mas uma mulher também com o nome de Dâmaris. E com eles
você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer é que a maioria de nós, a gente aceita Jesus ou a gente começa a caminhar na igreja e os anos vão se passando e a gente acredita que alguns comportamentos clássicos da religião são aqueles comportamentos que vão dizer ou distinguir quem de fato conhece a Deus. A gente começa a achar que um indivíduo conhece a Deus quando ele muda o seu vocabulário imediatamente. Ele antes, quando dava uma topada na pedra, ele falava alguma palavra de baixo calão. Hoje, ele fala aleluia. Alguém no BRT, que é vazio, né, mano? BRT só anda vazio. Não, o céu, BRT é o céu. Céu da boca do dragão. Que desgraça. E aí, tu tá lá, espremido, às vezes tu quer coçar o teu braço, tu coça o braço do vizinho, você não consegue nem discernir qual é o teu corpo, de tão apertado que é aquela praga daquele ônibus. E aí você tá ali falando, teu coração querendo dizer palavras bem persuasivas, de significado bem carnal, você está ali dizendo, glória a Deus, que eu estou aqui. Muito obrigado, Senhor, por esse transporte público, porque é um transporte público abençoado. Pessoal, temos que descer porque quebrou. Glória a Deus que quebrou o ônibus. Isso quase não acontece. Isso quase não acontece. Você desce, espera outro que vem rapidamente, prontamente ele vem lá, ele aparece. É rápido. E você está lá na fila dando glória a Deus. Aí você está na fila, você é o terceiro da fila. E quando chega o ônibus de terceiro, você passa a ser o 52º, porque a justiça opera no transporte público. E você, ao invés de dizer qualquer tipo de palavra carnal, você fala aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, e entra naquela latinha e vai para o trabalho com uma felicidade eterna. A gente acha que isso é alguém que conhece a Deus. A gente acha que conhecer a Deus é quando a gente conhece os louvores e canta, quando a gente sente arrepios no peito e no coração e na pele, quando a gente pula e salta e grita e chora, a gente vai tendo a certeza que tais comportamentos são comportamentos de alguém que conhece a Deus. Mas a cada dia que passa, a gente vai percebendo que até mesmo no coração dessas pessoas que praticam tal ou tais coisas, no seu coração tem um altar escrito ao Deus desconhecido. Tem muita gente que fala a nossa língua, que tem o nosso comportamento, que produz o que nós produzimos, que reage como nós reagimos, mas não conhece a Deus. Eu te pergunto, você conhece Deus? Não me responda agora, pense, porque eu quero que essa palavra fique contigo os dias necessários. Será que eu conheço Deus? Será que é esse altar que está no meu coração? Ao Deus desconhecido? Que eu honro, que eu louvo, que eu falo, que eu estudo sobre, mas eu não consigo conhecê-lo. Como é que eu identifico se eu conheço Deus? Quais são os comportamentos que automaticamente não são forçados, não são administráveis, eles vêm com a naturalidade da vida, eles acontecem, eles surgem da naturalidade da existência, que é resultado de alguém que conhece a Deus? Como eu posso provar para mim mesmo ou entender que o meu irmão conhece a Deus? Como eu vou garantir essa certeza no meu coração, que em mim não habita o altar ao Deus desconhecido, mas de fato ao Deus que eu conheço? Paulo vai dizer, primeiro, que quem conhece a Deus entende que é dele que procede todas as coisas. Versículo 25 diz que Deus fez o mundo
e tudo que nele há, e ele é Senhor. Deus, ele criou e ele é Senhor. Paulo diz que ele, esse Deus, ele é Senhor da história. No versículo 26, ele diz que ele, de uma só vez, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a terra, determinando os tempos. Ele é Senhor da história. Paulo também vai dizer que ele é Deus de perto. No versículo 27 diz que ele não está distante, ele é Deus de perto. Paulo diz outra característica de Deus, é que ele é o Deus que perdoa. Ele é o Deus que provoca o arrependimento através do Espírito, ele convence o indivíduo, porque ele é um Deus pronto para perdoar. E todas essas características nós já ouvimos de Deus. Mas como é que eu posso afirmar no meu coração que eu conheço a Deus? Quando essa realidade de características de Deus se tornam presentes na minha vida de uma tal maneira que provoquem mudanças na minha vida, sem obrigatoriedade, sem medo, sem angústia, mas simplesmente faz o indivíduo mudar. Pergunta assim, pastor, como eu posso conhecer Deus? Pastor, como eu posso conhecer? Só tem uma maneira da gente conhecer Deus: quando Jesus se torna o meu Cristo. Quando eu não apenas o adoro, falo dele, mas é quando ele se torna o meu Cristo. É aquela fala de Pedro, quando Jesus perguntou: o que os filhos dos homens falam ao meu respeito? E aí os discípulos falaram: uns estão chamando de Jeremias, outros de Elias, tem alguns que falam, Jesus, que tu és João Batista. E aí Jesus disse: tá bom, e vocês, meus discípulos, meus seguidores, aqueles que andam comigo, que dormem onde eu durmo, que comem o que eu como, que estão presenciando sinais e maravilhas do reino dos céus, que caminham comigo, que ouvem certas explicações mais íntimas que alguns não estão escutando. O que vocês vão falar? O que vocês pensam de mim? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo. Para mim, tu és o Cristo. Tu és o ungido de Deus, o Messias da minha alma. Tu és o Salvador da minha existência. Só conhece Deus quem Jesus se tornou o Cristo. Lá na frente, Jesus está dando as últimas instruções. E aí Jesus falando do Pai. E aí Filipe olha para ele: Jesus, por favor, nos mostra o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus, de uma divindade cômica, de uma alegria e de uma satisfação e leveza, Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, eu estou há tanto tempo com você. Que pergunta é essa? Eu estou há tanto tempo contigo e tu me perguntas: mostras o Pai? Ah, Filipe, você está de brincadeira comigo. Quem vê a mim, vê o Pai. De modo que quem vê a mim, conhece o Pai. Conhecer a Deus é só por intermédio de Jesus. Glória a Deus. E aí, meus amados irmãos e irmãs, Ele precisa se tornar o Senhor da nossa vida. E aí, quando Ele se torna o Senhor da nossa vida, pastor, o que acontece? O que Paulo leu, disse no versículo 28. Porque nele, em Jesus, nós vivemos. Porque nele, em Jesus, nós nos movemos. E nele, em Jesus, nós existimos. Paulo está dizendo que quando alguém conhece a Deus através de Jesus, que Jesus se torna o Cristo da sua vida, todas as saídas, as demandas da vida acontecem a partir de Jesus. Glória a Deus. A partir
dele eu vivo, é a partir dele que eu existo, e é a partir dele que eu me movo. Quem identificar alguém que conhece a Deus é quando tudo que acontece na vida dele, tudo na vida dele, as coisas mais básicas, ele só faz depois de uma orientação de Jesus. Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu faço isso. Se eu fizer isso, eu vou te desagradar, eu vou te agradar. Senhor, eu estou certo. Eu estou certo. Mas se o Senhor me mandar pedir perdão, eu peço perdão. Senhor, devo abraçar? Não devo abraçar? Essa pessoa está com dificuldade comigo. O que eu devo fazer? Devo me submeter à tua palavra e ir até ela? Ou espero também agora o processo se cumprir na vida dela? O que eu faço, Senhor? Devo fazer isso? Não devo fazer isso? Mas a pessoa está me perseguindo. O que eu faço? Abraça, vai lá e abraça. Ama, vai lá e ama. Tudo que esse indivíduo faz através de Jesus. Esse sim conhece a Deus. Às vezes o cara não levanta muito os braços na adoração. Às vezes a irmã não é aquela irmã de ficar pulando muito nos louvores. Talvez tenham poucas manifestações externas na adoração e as pessoas ficam analisando e julgando. Poxa, será que ela está bem? Conhece a Deus ou não? Mas tudo na vida dela é mediante a vontade de Deus. Tudo que ela faz é direcionado por Deus. Ela perdoa, ela abraça, ela tem paciência, ela não julga ninguém, ela não se limita às limitações do próximo, ela é compreensiva, ela externa amor e alegria. Aí você vê ela, mas ela não grita muito, mas ela quase não chora, mas ela não fala aleluia grande, mas as manifestações comportamentais dela são direcionadas por Deus. Glória a Deus. Essa pessoa sim conhece Deus. Jesus disse: naquele dia muitos virão, falarão: Senhor, em teu nome eu tive manifestações de dons, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, eu levantei as minhas mãos e os enfermos foram curados, aleluia. Eu falei do teu amor. E aí Jesus olhará para essas pessoas e falará: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Dizendo que não são talentos e dons que vão dizer se eu conheço a Deus ou não, mas são os frutos na vida que vão gritar para o mundo inteiro que ali está um homem e uma mulher que conhece a Deus. Busque os dons, busque os talentos. Na oficina que teremos na semana que vem, venha. Dons e talentos são ferramentas de Deus para a nossa vida. Venha, mas não pense que é isso que vai fazer de você alguém que conhece a Deus. São os teus frutos na vida. É como você trata o seu marido, é como você trata a sua esposa, é como você trata os seus filhos, é como você se comporta no trabalho, é como você se comporta com aqueles que te perseguem, é como você se comporta com aquela vizinha insuportável, é como você está no ônibus, é quando você está no Uber, é quando você está no táxi, é quando você atende uma pessoa, é quando você é atendido por uma pessoa, é quando você está no mercado, é quando pisam no teu pé, é quando falam mal de você, é quando criam histórias ruins a teu respeito. É nessa hora que os que conhecem a Deus apresentarão frutos dignos de alguém que conhece a Deus. Nessa manhã o Senhor quer mudar a descrição do altar de muita gente. Ao Deus desconhecido não, ao Deus conhecido, ao Senhor que eu conheço. Feche seus olhos, por favor. Você pode bater no seu peito e dizer: eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Conhecer Jesus me impede de fazer tantas coisas. Eu conheço Jesus. E Ele quer se manifestar nessa manhã, na minha e na tua vida.
fazer conhecido por todos nós.